Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos estudar a carta de 1 Timóteo. Timóteo é uma carta pastoral. 1 Timóteo e 2 Timóteo tratam-se de uma carta pastoral. É uma instrução de Paulo a Timóteo. Timóteo, ele foi um pastor e ele estava cuidando da igreja de Éfeso. E nessa igreja eles estavam passando por vários desafios. Eles estavam tendo que lidar contra falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Eles estavam passando por ensinamentos de falsos doutrinas sobre alimentação, restrições alimentares. Ah, que não pode comer isso, que não pode comer aquilo. Meu Deus. Sendo que Cristo nos chamou à liberdade. E foi para a liberdade que Cristo nos enviou. E eu fiz umas anotações aqui. E também eles misturavam evangelho com a lei. A lei é uma coisa, a lei de Moisés é uma coisa, o evangelho de Cristo é outra coisa. E outro ponto também, eles estavam desprezando o casamento. Gente, essa história de desprezar casamento não é de hoje. Essa história de desprezar casamento faz muito tempo. Então, Paulo manda uma carta a Timóteo para que ele realinhe a igreja de Éfeso e que a igreja de Éfeso entenda o porquê do casamento. E aí vocês me perguntam, Polly, mas por que tanta confusão em relação a casamento? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo com o mundo? É porque o pecado original, ele aconteceu na constância de um casamento. Foi um problema familiar, né? Houve uma instrução direta vindo da parte de Deus e o casal, eles decidem fazer do jeito deles. Entenderam o que aconteceu? Quando o casal começa a agir do jeito deles e não agir do jeito de Deus, sempre dá confusão. Sempre. Quando a mulher quer tentar exercer um papel que não é dela, quando o homem tenta exercer um papel que não é dele, sempre dá confusão. E então aqui, Paulo convida Timóteo a ensinar a igreja de Éfeso a entrar em um realinhamento celestial. Porque o mundo nunca deu conta de entender o que era um casamento. Nunca! O mundo nunca deu conta. Vocês veem que hoje, 2021, as pessoas têm muitas dúvidas a respeito de como se portar, de como se comportar, qual que é a postura de uma mulher dentro de um casamento, qual que é a postura de um homem dentro de um casamento. Os papéis invertidos, eles trouxeram problemas desde o dia 1. A Bíblia inteira, lá em Gênesis 3, fala do pecado original. Se eu abrir aqui a Bíblia, se você ler a Bíblia sua, você volta lá para o início da Bíblia. Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3. Meu Deus, desde o Gênesis 3 a gente está com problema. Estamos e tem um padrão, e tem algo vindo da parte de Deus para que a gente aprenda, para que a gente se realinhe. E é isso, e é sobre isso que Deus quer tratar com a gente nesse livro. E é sobre essas coisas que ele quer conversar. São essas instruções que ele dá para Timóteo conversar com o povo. Timóteo, existe um padrão. E o padrão de Deus é esse. Comece a ensinar a igreja. O pecado original aconteceu por isso e isso. Tem muita gente com problema sério, que não era para estar com problema sério, porque estão se envolvendo com o pecado de Eva. E Cristo já veio, Cristo já morreu pelos nossos pecados. Deus deixou tão claro o que era para a gente fazer. Vai lá, Timóteo, conta para o povo e pede para eles aplicarem. Então é sobre isso. E também tem a parte da alimentação, que eles estavam sim, meu Deus, não pode comer isso, não pode comer carne. Ah, que não pode comer carne, que não pode comer carne de porco, que não pode comer carne matada por não sei o que. Gente, chega. O que Deus diz? O que Deus diz, que o Espírito Santo de Deus disse lá no livro de Atos, mata e come.
Fim. Ah, mata e come. Fim. Qual foi a instrução do Espírito Santo de Deus? Mata e come. Quem não come algum alimento pelo amor ao animal está idolatrando o animal. Meu Deus, Poliana. Gente, pronto, fim. Não derrubem minha live. É o que a Bíblia diz. Você não pode comer algum alimento por uma restrição alimentar. Diferente, né? Eu até falava na ocasião que eu quase não como linguiça. Linguiça me faz muito mal, não me é digesto. Então, quando eu vejo linguiça num alimento, pepino. Não como pepino, mas eu não como pepino por uma situação biológica. Agora, eu não como pepino porque eu amo o tal do pepino, porque eu tenho amor ao pepino, porque eu tenho... Não, gente. Eu não como o quê? Por causa de que eu milito a favor da comida, do que é comida, é idolatrar a comida. A gente tem que tomar muito cuidado. O mundo, por que eu falo tanto de idolatria? Mas por que você sempre fala muito de idolatria? Porque o mundo, ele é preparado para que a gente se torne idólatra. O mundo, tudo no mundo, ele é feito para que a gente se torne idólatra. O que é idolatria, Poli? É a adoração a Satanás. Simples assim. Então, é assim, epa, ai meu Deus, se realinha aqui. Porque o mundo, ele foi feito exatamente para isso. Então, a gente precisa de tomar cuidado com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente escuta, com aquilo que a gente come, com aquilo que a gente experimenta, com aquilo que a gente sente. O nosso padrão não pode ser o padrão do mundo. Eu vou ler aqui uma contribuição que a Tá deu. Exatamente, depois que tudo se normaliza, nos vemos em um cercado. Exatamente. Eu vou chamar a atenção sobre a Tamires aqui, por isso que eu li o que ela escreveu. A Tamires nunca acorda cedo. Ela nunca acorda cedo. Não existe essa possibilidade. E esses dias no Instagram, eu escrevi, uma pessoa me perguntou assim, como que eu levanto de madrugada? Sendo que eu sou mãe, eu não tenho como colocar o celular para despertar de madrugada. Eu não consigo acordar, é impossível. Eu falei, não é impossível. Você vai fazer tudo o contrário do que os especialistas te mandam. Você vai pegar, você vai tomar exatamente 1 litro de água. Ó a dica! Você toma 1 litro de água. Na hora que você for dormir, desliga a luz. Sabe aquela hora que você já vai desligar a luz, você vai beber um golinho de água para você deitar? Ali é 1 litro, é 1 litro real. Você vai dormir. Com certeza você vai acordar de madrugada. Mas por que a gente quer acordar de madrugada? Porque mulher de Deus acorda de madrugada para orar. Então, desde o dia que ela usou a estratégia da água, ela levanta de madrugada. O corpo dela acorda ela para uma situação biológica. Aí ela vai no banheiro, já acorda e já se conecta com Deus e já começa o dia. Foi a melhor dica que eu dei aqui nos últimos tempos, hein? Então, se você tá assistindo esse vídeo depois, ou se você tá aqui só dormindo, capeguento, toma o tal do litro de água, porque madrugada para mulher de Deus é madrugada para se conectar com a presença do Espírito Santo. Por isso que a gente começa também esse devocional muito cedo. É antes de amanhecer o dia. A gente entrega ao Senhor a primeira hora do nosso dia. O primeiro momento é sempre com a nossa mente, o nosso coração focado nas coisas do Senhor. E é isso. Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. E Paulo vai alertando Timóteo à igreja. Enfim, vamos lá, vamos começar? Timóteo, primeiro, que são 2 cartas de Timóteo. 1 Timóteo 1. Foi o mesmo para mim. Exatamente, tem que acordar cedo. Paulo, apóstolo de Cristo, por ordem de Deus, nosso Senhor e Salvador de Cristo Jesus, a nossa esperança. Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça e misericórdia e a paz de Deus, Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor. Advertências contra falsos mestres da lei. Partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, que deixem de dar atenção a mitos e genealogia intermináveis, que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que vem pela fé.
O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sincera. Alguns desviaram dessas coisas e voltando para as discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreende nem o que dizem as coisas acerca das que fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para justos, mas para os transgressores e os subordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual, para os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que juram falsamente, todo aquele que se opõe à doutrina. Essa sã doutrina vem no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. A graça de Deus concedida a Paulo. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designado para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo e perseguidor insolente, me alcancei a misericórdia, porque fiz por ignorância, mas a minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou em mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, mas tendo isso, mesmo alcancei a misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza, a sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haviam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, Deus único e imortal, invisível, seja a honra e glória para todo sempre. Amém. Timóteo, meu filho, eu lhe dou essas instruções, segundo as profecias já proferidas ao seu respeito, para que, seguindo-a, você combata o bom combate, mantendo fé na fé e a boa consciência de que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Irineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Uau! A palavra de Deus diz, inclusive, que a gente até pode ficar de mal do Deus Pai, do Deus Filho, mas jamais blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, não sei se vocês entendem, ele é uma pessoa. Peraí. O Espírito Santo é uma pessoa e ele se entristece. Então a gente não pode diminuir a obra do Espírito Santo de Deus. Ai, meu Deus, eu não sei qual versículo você quer que eu leia. Eu li 1 Timóteo 1. Aí eu fui do 1 até o 20. O final é o 20. O 19. Mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Irineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Esse é o 20, é o último, é o que acaba. Então a gente precisa entender que a gente não pode ir contra o Espírito Santo. Tem o pior, quer dizer, ou melhor. No Antigo Testamento, quem se manifestava era o Deus Pai. O Espírito Santo descia sobre apenas um profeta. No Novo Testamento, nós vimos a manifestação de Cristo de tal forma que Cristo era a personificação dos três em um. Então ali havia o amor de Deus Pai, havia as obras de Deus Filho, mostrando através de tudo a salvação. E ainda havia o poder do Espírito Santo, todo concentrado em Jesus. Quando Jesus morre e ele ressuscita, quando Jesus morre, desculpa, não foi quando ele ressuscitou não, o véu foi rasgado e o Espírito Santo de Deus foi para todos aqueles que crescem em Cristo. Nós já conversamos essa semana que Jesus é para todos. Todos aqueles que quiserem Jesus, eles podem ter Jesus. Mas o Espírito Santo, ele é só para conduzir a igreja para o céu.
Nossa, Polly, que isso? Então, se você tá aqui, né, com a gente no devocional e você não faz parte de uma igreja, cuidado. Cuidado porque às vezes a gente quer ser de Deus, a gente quer ser mais de Deus, a gente quer mergulhar nas coisas de Deus e a gente não percebe, a gente às vezes não entende que o Espírito Santo de Deus conduz a igreja. Não fui eu que instituí isso, gente. Foi Jesus, foi Deus Pai, foi Deus Filho e foi Deus Espírito Santo. E é assim que é. Ah, Poliana, mas a igreja tem um monte de gente hipócrita. Bom que você chega lá e vem com a verdade e cria um padrão. A Isabela, minha irmã, eu fui falando minhas irmãs aqui, né? Ela tem uma péssima mania. Ah, mas ela fica com muita raiva de mim quando eu falo, e ela vai ficar com raiva de mim porque ela vê todos os meus devocionais. Ela tem uma péssima mania. É horrível, horrível real. Ela fica comendo o canto da cutícula o tempo inteiro se ela não faz a unha dela. Eu não sei o que dá na cabeça dela. Ela diz que dói, ela fica assim, gente, mastigando, tirando o canto da cutícula até ela fazer a unha dela. E nisso, quem vê ela fazendo isso? As crianças. Ana Clara agora fica o tempo todo assim, roendo unha. A Catarina fica o tempo todo roendo unha. O Felipe agora, 3 anos, tá fazendo o quê? Roendo unha. Aí esses dias estava lá brigando com todas as crianças juntas, assim, fazendo uma mesa redonda da apagação de sapo com as crianças. Aí eu cheguei nela, falei assim, eles estão certos. A errada é você. Como a errada sou eu? A errada é você. Você está criando um padrão negativo. Eu não fico comendo unha. Eu falei, fica. Você precisa se olhar no espelho e ficar, se observar. Ela, mas eu só tiro um cantinho aqui, assim. Eu falei, mas eles veem isso. E o que eles veem não é o cantinho da unha, é a unha. É a unha. Então, a criança de 3 anos não tira o dedo da boca, a criança de 4 não tira da boca, é a de 11. Você criou um padrão negativo. Você criou. Não adianta. A errada aqui não é eles não, eles só são o quê? O repete, só, mais nada. Para vocês verem como a gente inspira outras pessoas com coisas negativas e com coisas positivas. Fim. Não tem conversa. Vocês já ouviram aquela expressão de que quando você é mãe, ou eu que sou tia também, você se controla na frente de crianças, você tem um outro comportamento? Sabe por que isso acontece? Para você criar um padrão. Aqui a gente tem várias mamães e tal, tem homens também, talvez tenhamos papais. E a gente sabe disso. A gente tem que criar um padrão dentro de casa. E não é só para as crianças, né? É para todo mundo. E aí a gente vem também com um padrão positivo. O padrão positivo, esses dias a Juliana minha irmã, me mandou uns vídeos, eu até publiquei um pouquinho aqui nos stories. A Catarina chegou nela e falou assim, mamãe, vai aí que eu vou pregar para a igreja, eu vou fazer uma live de pregação para a igreja sobre a ovelha perdida. Ela pegou um criado mudo, colocou na frente, abriu um livrinho de historinha e começou a falar, olá, amada igreja, paz do Senhor, eu sou a pastora Catarina, eu vou contar para vocês, eu vou pregar para vocês sobre a história da ovelha perdida. E ali ela pregou a história inteira da ovelha perdida. Quando terminou a história da ovelha perdida, a Juliana desligou o vídeo e ela falou assim, filha, agora vamos orar para tia Polly. Ela falou assim, ó, esse vídeo a tia Polly, a mamãe vai mandar pra tia Polly para ela arrumar. Então vamos orar pela vida da tia Polly. Eu também publiquei, eu até acelerei o vídeo para as pessoas ouvirem um pouquinho mais da oração. Meu Deus, que oração profunda. Aquela menina de 4 anos era hora muito melhor do que gente de 30 anos, de 40 anos. Meu Deus, o que foi aquilo? Eu me arrepiei, eu me impactei. Ela foi em pontos assertivos. Ela orava assim, Satanás, solta a vida da minha tia. Você não tem poder contra a Poliana. A Poliana é livre. A Poliana vai gerar filhos e filhas. Eu fiquei impactada com aquela oração. Você não tem poder contra a vida dela. É Deus que comanda a vida dela. E ela orava assim, em nome de Jesus, é Deus, é Deus. Ela está debaixo de Deus. E eu falei, meu Deus, essa menina não tem
15, ela não tem 20. Eu ficaria impressionada se uma mocinha de 20 anos orasse por mim daquele jeito. Ela tem 4 anos. Pai, exercendo ali na oração dela a paternidade. Nós, vou fazer um parênteses aqui, prestem bastante atenção. E essa é aquela parte que a gente anota. Nós, filhos de Deus, nossa oração precisa, toda oração, reconhecer a paternidade de Deus Pai. Eu mando umas orações pelo WhatsApp todos os dias e eu digito letra a letra todos os dias. Há uns 3, 4 anos eu faço isso. E a minha oração, ela sempre é uma característica minha, mas ela sempre começa, Pai, vírgula, em nome de Jesus. Eu já fui criticada milhões de vezes. Por que você não termina a oração em nome de Jesus? Por que você começa a oração em nome de Jesus? Aí eu falei, porque a Bíblia não diz que eu tenho que terminar a oração em nome de Jesus. A Bíblia diz que eu tenho que falar em nome de Jesus, que eu tenho que pedir em nome de Jesus, não que eu tenho que terminar em nome de Jesus. Enfim, pastores já vieram, que tem alguns pastores que recebem minha oração. Você está errada. Você está blasfemando. Eu falei, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Se eu coloco em nome de Jesus, eu já inicio a oração da forma correta, que é trazendo a paternidade de Deus para minha oração. Como que eu oro? As pessoas me perguntam, Polly, como que eu oro? Anota, traga a paternidade de Deus para a sua oração, não é Senhor soberano Deus. Não. Pai, paizinho querido, Abba, Pai, papai. Qualquer coisa nesse sentido. Porque Deus é o seu Pai. Muitas coisas acontecem na nossa vida porque a gente não entende sobre a paternidade de Deus. Deus é o seu Pai. Pai, em nome daquele que fez todas as coisas nessa terra, que curou, que libertou, que salvou, que me resgatou, que foi ao inferno, que tirou a chave da mão de Satanás e trouxe, que é Jesus. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque eu preciso reconhecer nas minhas orações que hoje quem comanda a igreja para o céu é o Espírito Santo. Rogo-te isso. E aí você ora. Mas não é assim esse padrão do jeito que eu falei. Então a gente precisa trazer a trindade para a sua oração. Coloca isso na sua cabeça. O dia que você começar a trazer a trindade para a sua oração, em todas as suas orações, é uma oração pronto. Você reconhece ao Deus Pai, você reconhece ao Deus Filho, e você reconhece ao Deus Espírito Santo ali dentro da sua oração. E naquela oração, voltando para Catarina, para aquela menina de 4 anos, em nome de Jesus. E ela falava, Espírito Santo de Deus, muda a história dela. Eu falava, meu Deus, deixa eu copiar essa oração aqui, deixa eu aprender com essa menina. E o que é isso? É um padrão que foi ensinado, é um padrão que que está sendo formado. Né? Hoje ela tem 4, amanhã ela tem 10, depois de amanhã ela tem 15. E a gente forma, a gente discipula as crianças dentro de casa. Como tem sido o seu discipulado dentro da sua casa? E a carta de 1 Timóteo, assim como a carta de 2 Timóteo, era Paulo discipulando Timóteo, instruindo ele sobre as coisas e o padrão da igreja. Como? Olha, não blasfema contra o Espírito Santo. Quem blasfema contra o Espírito Santo é entregue na mão de Satanás. Qualquer dia desse eu vou fazer uma série só sobre o Espírito Santo e a gente vai falar sobre como não blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que quem blasfema contra o Espírito Santo de Deus já é condenado. Meu Deus, já é condenado. Não tem outra, a gente não pode. Quando você aprende algo, presta atenção, é muito complicado, porque às vezes a pessoa entende, ela sabe o que é as coisas de Deus. Não, eu sou de Deus, eu
Eu sou de Deus. E ela simplesmente sai. Ela quer as coisas deste mundo. Você sabe o que acontece? Ela é uma blasfema contra o Espírito Santo. Porque ela diz, sai da igreja. E quem é o condutor da igreja? O Espírito Santo. A gente precisa tomar muita cautela em não blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Não blasfemar contra as coisas de Deus. Usar da verdade. Ser pessoas verdadeiras. A gente tem que prestar muita atenção aonde a gente tem ido, aonde a nossa fé tem nos levado. Tomar muito cuidado. Eu sempre falo que, gente, idolatria. Esqueceu, vocês estão achando que idolatria é uma coisa, só que idolatria é tudo que traz o mundo para dentro de casa, da sua casa. A adoração é a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tome bastante cuidado com isso. São detalhes que o inimigo da sua alma faz. O demônio, ele quer só te seduzir. Só te seduzir, é mais nada. Até com a sua dor. Eu vejo que, às vezes, a gente é bem seduzido com a nossa dor. Você já sentiu dores reais, dores profundas, dores intensas no meio daquela dor? Eu não falo de dor física, porque às vezes a dor física ele tá ali, né? Mas dores emocionais reais, assim. E no meio da sua dor você pensou, meu Deus, como eu estou distraída com essa dor. Você já parou para pensar assim? Me responde no chat. Um dia, ou até agora, você está vivendo uma dor real, emocional. E você já parou e falou assim, eu estou distraído com a minha dor. Escreve para mim, sim ou não, enquanto eu tomo meu chá. A sua dor já te distraiu? Você já achou, não, a minha dor não distraiu. Você achou que só a sua dor era a coisa mais importante? Porque muitos de nós colocam a dor na frente. Sim, eu também, gente. Quero confessar que sim. Muitas vezes a gente acha que a nossa dor é algo mais, é tudo importante. Eu quero que você pare. Pare agora e pense assim. Eu estou distraído com a minha dor. Esses dias uma pessoa pegou e falou assim, eu sinto tanta dor que eu não quero levantar da cama. Eu sinto tanta dor, eu me sinto tão injustiçada, né? Ela falou isso também, tão injustiçada. É tanta ofensa que eu não tenho vontade de viver. Eu falei, você está distraída com sua dor. Levanta da cama e faça o que tem que ser feito. Bom dia. Nossa, Polly, você é dura. Não, não sou. É porque, às vezes, a dor, ela vem pra te distrair também, tá? Você tem que prestar muita atenção nisso. Por isso que a gente tem que estar sempre alinhado com o Espírito Santo de Deus. Posto de vítima. Tantas coisas, a dor, ela se reflete na nossa alma, no nosso corpo, no nosso espírito. Então, esses próximos dias, estou olhando aqui, Timóteo, o primeiro tem 6 capítulos, ficaremos 6 dias, e o segundo Timóteo tem 4 capítulos. Então, os próximos 9 dias, a gente vai mergulhar no mundo de Timóteo. Nós vamos ter que observar, e é uma instrução de um apóstolo a um pastor, sobre problemas reais que a gente vive, inclusive que a gente vive hoje em dia também. E antes que termine esse devocional que está terminando, eu quero chamar a atenção para uma coisa que está acontecendo agora. Eu ainda pensei muito se eu colocaria, fica aqui com a gente, seja bem-vinda e venha hoje para vir sempre, Tamires. Você é muito bem-vinda aqui, você e todo mundo que está aqui presente. Eu pensei muito em falar isso aqui no devocional, até porque ele fica gravado e muitas pessoas assistem depois. Eu vejo que, principalmente no canal do YouTube, que não sabe, Poliana Damascena, as pessoas assistem, estão assistindo ali, vêm aqui também pelo próprio Instagram depois, e às vezes deixar uma informação que está acontecendo no dia.
assim, no dia a dia da gente, talvez não seja tão boa. E eu procuro ser mais clássica aqui, mas é algo tão real, assim, que eu quero trazer para vocês e depois eu quero trazer o final dessa história. Não sei se vocês, porque eu sou assistida pelo Brasil inteiro, não só as pessoas de Brasília, de Goiás e de Minas que me assistem, mas pessoas do país inteiro. Aí da Alice é do Nordeste, a Cris também, são pessoas que eu sei de onde são. Então são pessoas de fora de Brasília e de fora daqui do Centro-Oeste. E não sei se vocês estão sabendo, tem um serial killer, é muito sério isso, que ele tem pegado, ele pega uma família, ele maltrata essa família, ele malda com o corpo das mulheres, malda real, e depois ele mata. E isso poderia ser mais um, tem gente de Santos, eu não sei se vocês estão sabendo dessa história desse serial killer, eu não sei o nome dele e a mim não cabe saber. Mas por que me chamou a atenção? Eu não assisto televisão, nunca. Só que a internet está bombando com ele, pelo menos para quem é aqui de Brasília. E também, na televisão, é 24 horas passando ele, porque as mulheres estão... então vocês estão sabendo aí no Nordeste também, né? Vocês estão sabendo, gente? Então pronto. Então é isso que eu quero falar com vocês. E ele tá indo do Goiás, ele tava aqui em Brasília, gente. Sabe onde ele tava? Na cidade satélite, que fica a 5 quilômetros da minha casa. 5 quilômetros. A vítima número 1, a família da vítima número 1, ela trabalhava no HFA. Que minha tia trabalha no HFA. Ela trabalhava do lado da minha tia. Então era algo muito próximo, entende? A todo mundo. Por isso que nos assustou. Não só a minha família, mas aqueles que são daqui de Brasília. Então ele saiu daqui e ele foi... Aí ele começou a ir pro Goiás, sabe? Enfim, eu sei que tem 600 policiais atrás dele. E vai ser entregue uma recompensa de R$100 mil para quem achar ele. Mas eu não quero falar dele, porque eu não quero falar do que ele tem feito. Porque isso que ele faz, alguns outros fazem também. Infelizmente, gente. Você vai nos presídios, é desse nível. Eu quero falar da questão espiritual. A mãe dele deu uma entrevista. E a mãe dele disse assim, eu sou mãe de santo. Eu sou mãe de santo. Ele tem um corpo fechado. E ninguém pega ele. Só pega ele se eu morrer. Vocês podem colocar quem vocês quiserem, que ninguém pega ele. O pai dele deu uma entrevista. E o pai dele falou, ele é o homem mais mau que eu já conheci na minha vida. Eu não sei como eu fiz um homem desse jeito. Eu tenho medo dele. O próprio pai falou isso dele. Então, hoje aqui, eu quero me unir em oração a vocês. Eu vou pedir diante do Senhor para que vocês estejam conectados comigo, sabe? Escreve no chat, amém, em nome de Jesus, nós vamos orar. Sabe por quê? Porque o inferno não vai prevalecer contra as trevas. Eu quero que um homem de Deus o capture e faça com ele exatamente o que Davi fez. E é esse homem que vai achar ele. Vai ser um policial. Eu tenho declarado, eu tô arrepiada. Eu tenho declarado isso desde ontem. Você sabe por que eu tô fazendo essa oração aqui com vocês? Porque ele desafiou o nome de Jesus. Nós que somos de Deus, não podemos deixar. Eu sou da macumba, eu sou da umbanda, eu sou do candomblé. Ninguém me pega. Quem ele pensa que ele é? Não é. Ele pode ser o que ele for, mas eu e você somos homens e mulheres dispostos, sim, a enfrentar ele, mas nós vamos enfrentar ele assim como Davi enfrentou Golias. Quem vai achar ele vai ser um policial ungido pelo poder de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, que trouxe vida, vai trazer vida para aquele policial. O Espírito Santo vai falar no ouvido, vai falar no outro, vai tomar posse dele e ele vai fazer o que tem que ser feito. Sim,
O que é que tem que ser feito? É o que ele vai fazer. Não sou eu que vou falar o que ele tem que fazer, mas o Senhor, ali naquela hora, vai fazer. E eu sinto, ontem eu fui numa loja, as mulheres estavam chorando, porque o último lugar que ele foi visto, uma mulher falou assim, eu bato meu joelho na madrugada com meus 4 filhos. Sabe por quê, minha senhora? Eu me arrepiei, gente, porque eu moro numa chácara perto de Brasília. Nossa, eu fiquei impactada. Eu tenho 4 noites que eu pego 4 menininhos, nós ora, que é de madrugada. Ela falou, de jeito, nós ora, senhora, nós ora. Eu falei, gente, se essa mulher levanta de madrugada para que Deus proteja a casa dela, porque ela tem 4 filhos pequenos e o marido dela, eles levantam de madrugada e eles falam, Deus, protege a nossa casa, não deixa esse homem chegar aqui. Ele pode ser encapetado, filho do demônio, com Satanás todinho nele, com todos os demônios e legiões reunidas, mas para cada demônio, para cada legião, para cada anjo caído, existem 10 outros anjos de Deus guerreando. Eu sinto que Miguel foi preso, mas Miguel hoje vai ser solto. Arcanjo Miguel é o arcanjo. Quem é Arcanjo Miguel? Ele quem domina a milícia da guerra. Quando Satanás caiu do céu, o guardião da guerra, o que milita o exército é o Arcanjo Miguel. Então, todas as vezes em que você estiver passando uma batalha muito grande, nós vamos orar. Você ora em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, para que o Arcanjo Miguel seja livre, porque às vezes as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais prendem Arcanjo Miguel para que ele não venha e faça o que tem que ser feito. Porque quando Miguel se encontra com Satanás, ele já é vencedor. Leia Judas. Judas só tem um capítulo. Quando tem um embate de Arcanjo Miguel e Satanás, Arcanjo Miguel ganha. Só que às vezes a falta de oração dos justos, que sou eu e que sou você, faz com que o Arcanjo Miguel fique preso nas regiões celestiais por causa das hostes espirituais da maldade. Onde está escrito isso? No livro de Daniel. Eu queria ter tempo para a gente falar todos os livros, todos os capítulos, todos os versículos. Mas isso acontece, isso é real, isso é nítido. E hoje, com a minha oração e com a sua oração, e tem mais, eu vou fazer um desafio para você. O dia de hoje, você vai tirar um item da sua alimentação. Eu quero tomar um suco. Não vou tomar. Eu vou abrir mão desse suco para que Arcanjo Miguel seja livre e vá lá e faça o que tem que ser feito. Hoje eu quero comer um bombom, Poliana, não vai comer. Você vai tirar uma coisa, você vai orar, você vai ver o que está acontecendo aí, uma coisa da sua alimentação. Então nós vamos fazer um jejum, tirar algo da alimentação. Hoje eu vou comer arroz, feijão, 4 pedacinhos de carne. Não, vou comer 3. Um pedacinho de carne eu vou colocar em prol disso. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu me uno em oração com a tua igreja, Pai. Pelo poder do Espírito Santo, nós declaramos que se Arcanjo Miguel estiver preso nas regiões celestiais, lutando contra principados e potestades, prendendo ele para que ele venha, possua um daqueles policiais ou algum morador e ali indique onde está esse homem, que ele seja livre, que ele seja solto. Nós declaramos que esse homem vai ser achado e ele vai ser achado por alguém como Davi, que tinha uma coisa simples na mão, uma fenda e uma pedra. E não tem principado, não tem potestade, não tem hoste espiritual da maldade, não tem anjo caído, não tem nada que feche aquele corpo, porque ele pode ir com os demônios dele, mas nós vamos através do nome de Jesus. Nós vamos através do nome de Jesus. E o dia de hoje, a igreja vai permanecer em oração, porque nós declaramos que esse homem vai ser achado, vai ser capturado e vai ser abatido. O que vai ser feito dele nós não sabemos, mas achado e guardado ele vai ser, de uma forma ou de outra. E nós declaramos a presença de Deus. Nenhuma vítima mais esse homem vai fazer, porque ele pode ir com o que ele quiser, mas nós vamos com o sangue de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus,
comanda o exército de pessoas que está atrás dele. Espírito Santo de Deus, nós oramos e cremos que em nome de Jesus, o Senhor vai levantar alguém, uma pessoa, que vai ser Davi. Davi, Senhor, que o mesmo Espírito que repousou sobre Davi naquele dia, na luta contra o inimigo, contra aquele gigante, repouse sobre ele. Repouse sobre aquela pessoa e com uma fenda e uma pedra, ele abata esse gigante. Em nome de Jesus, nós declaramos que o inferno nunca prosperou contra a igreja. E não é aqui. E não é ali. E ele vai ser abatido hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A gente tem que crer. E é hoje, onde você lembrar, vai orando. Ele vai ser abatido. Todas as vezes que você vê essa história, você fala assim, você profetiza. Em nome de Jesus, esse homem vai ser abatido. Em nome de Jesus, esse homem vai ser abatido. A gente não pode deixar. Você sabe o que mais me indignou dessa história? É que ele falou, a mãe dele falou, ninguém me pega. Eu tenho um corpo fechado, que conversa de corpo fechado. Ele pode ter o que ele quiser, mas quem fez a terra, o céu, a água, o mar, o homem, a mulher, as plantas, os animais, os peixes, tudo foi Deus, não foi ele. Ele pode ir com o que ele quiser, mas nós vamos nos levantar, diante dos homens, porque diante de Deus nós vamos nos ajoelhar e nós vamos clamar. É o clamor da igreja que vai fazer esse homem ser abatido, porque ele desafiou Deus e não se desafia Deus, não se blasfema contra o Espírito Santo. Ele não vai. Ele tá achando que ele tem o corpo fechado? Tem não, porque o inferno nunca prosperou contra a igreja. Se vocês acham que essa falinha dele aí é poderosa, é porque ele não conhece o poder dos Deus. Ele não entende quem é o anjo guardião da guerra, que é Arcanjo Miguel. Quando vocês terminarem, se vocês tiverem curiosidade, vocês abram um livrinho antes do livro de Apocalipse. Ele é o livro de Judas. Ele é muito forte. Não é o Judas que traiu Jesus. Judas era um nome comum na época. Judas conta, ele teve uma revelação sobre o dia da morte de Moisés. E no dia da morte de Moisés, Arcanjo Miguel foi enviado e Satanás e Arcanjo Miguel contenderam contra o corpo de Moisés. Foi pós-morte. E adivinha quem venceu? Arcanjo Miguel. Enfim, gente, a gente já entra nessa batalha mais do que vencedor. E eu vou voltar aqui, eu quero deixar isso registrado para contar boas novas, porque ele não vai fazer mais nenhuma vítima, ele vai ser abatido, igual Davi abateu o gigante, amém? É isso, queridos. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar o nosso devocional de 1 Timóteo.